Olá, tudo bem? Sou o professor John, faço parte do grupo Texturas Formativas e vamos dar início à nossa primeira aula do curso de metodologias ativas de aprendizagem. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês como vai funcionar o nosso curso essa semana. A partir de hoje até o dia 15, às 14 horas, nós vamos disponibilizar no grupo a aula para vocês. E no período das 14 até as 18, o grupo vai ficar aberto para que haja interações entre os participantes. Após esse período, o grupo vai ser fechado. O grupo Tessituras Formativas é um grupo de professores com apoio do grupo de pesquisa, educação, currículo e diversidade da Amazônia, do IFPA, do Curuí. Nós estamos construindo metodologias e didáticas e disponibilizando cursos de forma gratuita e de forma paga nesse período de quarentena. Principalmente a gente está tentando auxiliar algumas entidades e algumas ações em prol de pessoas carentes, em situação que necessita de apoio. Então, quem puder doar, fazer alguma doação, nós estamos apoiando algumas entidades que estão disponibilizando cestas básicas para pessoas que estão passando dificuldade nesse momento de pandemia. Então, quem puder fazer alguma doação, a gente vai passar no PV as informações de algumas instituições e contas para que você faça suas doações. E também, caso você ache necessário, procure dentro das suas próprias cidades mesmo, instituições, pessoas que vocês possam ajudar nesse momento. Então, vamos dar início ao nosso curso de metodologias ativas de aprendizagem. Primeiramente, a gente tem que entender que as metodologias ativas, elas fazem com que o aluno seja o protagonista, de fato, do processo de ensino-aprendizagem. Como o Freire diz, as experiências de aprendizagem devem despertar a curiosidade do aluno, permitindo que, ao pensar o concreto, conscientize-se da realidade possa questioná-la, e assim haja a construção de conhecimento e de forma transformadora. Então, o que a gente observa? Que existe nesse momento, com a pandemia, existe a necessidade da mudança de metodologias. Alguns professores se viram numa situação de barreira, numa situação que eles não estão bem seguros de como aplicar suas aulas, utilizando algumas tecnologias digitais, como o Classroom, o Meet, o Zoom. Então a gente observa que, mesmo nesses últimos tempos, pouco se faz em metodologias ativas dentro da sala de aula. Ainda temos uma visão, ainda temos algumas funções que são bem tradicionais, ainda há uma grande incorporação, uma grande utilização dentro das escolas da educação bancária. Então, essa educação bancária, ela faz com que o aluno seja passivo. Como a gente pode ver, dentro da estrutura, dentro da organização ergonômica da sala de aula, está tudo muito bem organizado, os alunos estão enfileirados, o professor está lá na frente, ele é o centro, ele que acaba sendo o único que pode repassar aquele conhecimento. Os alunos estão ali apenas para ver as palestras e
acabam sendo só ensinados a responder provas. O aluno ele se vê de uma forma totalmente naquele ambiente passivo. Ele não tem nenhuma função ativa. Isso acaba desmotivando alguns alunos e principalmente eles acabam não vendo de forma contextualizada aquele conhecimento, aquela informação no caso, porque apenas é, estando ali o professor palestrando, falando, para o professor é o conhecimento que ele tem, mas para o aluno é só uma informação, porque ele não contextualizou, ele não conseguiu relacionar aquele conhecimento de uma forma prática, então para o aluno é só uma informação, porque ele não conseguiu interiorizar de uma forma mais efetiva. Então, a gente acaba dentro da sala de aula apenas dando informações para aquele aluno, facilitando para ele apenas descobrir o assunto para depois revisá-lo para responder provas. Ele não pega aquele assunto, aquela informação de uma forma crítica, contextualizada, em que ele vá ter um pensamento crítico sobre aquilo. Ele não vai utilizar aquela informação de uma forma ativa, favorecendo com que ele só receba aquele conteúdo, só receba aquelas informações, recebam informações de todos aqueles professores, mas não tenha um pensamento crítico a respeito disso. Então a gente observa que isso deve ser mudado. Os alunos eles não devem ser apenas mais uma mão de obra que a escola destina para o setor de trabalho. A gente hoje em dia, dentro da realidade da tecnologia e do tempo de, como se diz, né, a era da informação, mas a gente também tem que destinar, a gente tem que favorecer com que haja também um tempo de conhecimento, que seja a era do conhecimento, que ele consiga pegar todas essas informações e transformar em conhecimento. Isso é muito importante. Ele precisa compreender aquele assunto de uma forma contextualizada que ele possa resolver os problemas dele no futuro. Ele possa se ver utilizando aquele conteúdo no futuro. Então, esse pensamento de educação bancária em que o aluno apenas recebe aquelas informações, ele tem que responder aquelas provas e depois, no futuro, ser inserido dentro do mercado de trabalho apenas para ser utilizado como uma mão de obra que não pensa a respeito do que está fazendo, apenas sabe que deve fazer aquilo, mas não deve refletir do seu ponto de vista sobre que de fato aquelas informações e como ele deve atuar dentro da sociedade. E um contraponto, as metodologias ativas, elas favorecem com que o aluno ele seja o protagonista. Ele, o professor seja apenas o mediador. Até mesmo na questão ergonômica e organizacional da estrutura da sala, seja totalmente diferente, em rodas, em grupos, em que possa haver debates e comunicação entre os alunos, em que o professor ele não seja o centro, ele não seja apenas o emissor daquelas informações. Não. Ele deve permitir com que os alunos se interessem por aquilo e entre eles sejam críticos. Tenha ali uma conversa entre os próprios alunos e eles, nessa conversa, construam ali o seu aprendizado. Isso deve ser muito incentivado. O professor ele deve ser apenas o mediador, ele não deve ser o centro ali do show. Ele deve permitir com que o aluno consiga criar
consiga se desenvolver com aquele conteúdo. Porque, de fato, a gente deve repassar o conhecimento para os alunos para que eles possam utilizar na vida. Porque eles serão cidadãos e eles devem ter criticidade depois para entender como eles vão utilizar as informações, utilizar todo esse conhecimento para resolver seus próprios problemas e os problemas da sociedade, da sua vida em sociedade. Então, nesse momento, em vez de uma educação bancária, onde é tudo vertical, o professor lá em cima, os alunos embaixo, apenas receptores, na educação ativa, nas metodologias ativas, não, é tudo horizontal. Os alunos e os professores, estão ali, ó, os dois estão no mesmo patamar. Isso deve ser incentivado. O aluno ele deve poder criar e poder aprender a aprender, para que ele se torne responsável do seu processo de aprendizagem. Ah, mas professor, a gente sabe que se a gente deixar para eles não vão querer estudar, eles não vão querer fazer isso, a gente tem que ficar em cima, isso, aquilo. Mas isso acontece dessa forma porque eles já foram colocados dentro desse contexto, em que eles apenas são passivos. E o professor está lá, e o professor deve detalhar o que eles têm que fazer, e eles apenas têm que fazer o que o professor falou. Mas, se os professores utilizarem as metodologias ativas, então, gradualmente, eles vão entender e eles vão acabar sendo responsáveis por isso. Eles vão tentando se responsabilizar porque eles sabem que vai depender apenas deles para que eles concluam o seu processo de ensino-aprendizado. Então, o professor ele passa a ter, de fato, uma mediação do conhecimento. Ele vai fazer com que o aluno possa utilizar aquela informação, usar aquele conhecimento de uma forma contextualizada, porque ele vai se rever, ele vai ele vai conseguir entender que dentro daquele contexto ele é responsável, ele é corresponsável daquelas atividades. E ele só vai conseguir concluir as suas metas se for ele que for construindo suas próprias regras e, de fato, seguindo essas regras e também vivenciando o seu meio. Porque a gente acaba, como ser humano, a gente aprende mesmo vivenciando. A gente pode aprender vendo, a gente pode aprender ouvindo, mas quando a gente vivencia, a gente tem a prática, a gente consegue captar mais. A gente consegue interagir de uma forma melhor. A gente acaba pegando aquele conhecimento de uma forma mais profunda. Então, nesse momento que a gente precisa entender, se a gente continuar nessa mesma metodologia em que o aluno apenas é passivo e ele não tem nenhuma atuação, uma atuação contextualizada, que ele não está lá ativo dentro daquelas funções, a educação brasileira nunca vai se desenvolver de uma forma eficiente dentro da nossa realidade. Qual é a nossa realidade hoje em dia? A tecnologia está avançando cada vez mais rápido. No futuro, o emprego vai ser totalmente diferente. Então, o futuro que a gente deve estruturar dentro dos nossos pensamentos é diferente do futuro que nós éramos
apresentados no passado. Por exemplo, a educação que nossos avós tinham dentro do contexto deles davam a eles um pensamento de futuro totalmente diferente do nosso, da nossa época de escola. Então, os nossos alunos, hoje eles estão dentro de sala de aula, mas eles têm um futuro totalmente diferente do que nós tínhamos. Eles têm tanto um pensamento como também um futuro é, bem diferente. Eles hoje, eles já estão inseridos dentro do mundo digital. Para alguns professores, esse mundo digital, ele ainda tem uma visão meio embaçada. Aquele professor ainda tem um pouco de medo, de receio, ele acha que não vai conseguir inserir aquilo dentro da sala de aula, ele acha que aquele aluno vai acabar se dispersando, utilizando o telefone ou utilizando o computador. Ele acha que alguns professores têm medo da tecnologia e outros não, têm mais facilidade, porque quanto mais você utiliza, mais habilidade você tem. Isso, de fato, é a mesma coisa com seus alunos. Porque essas ferramentas digitais, elas podem serem utilizadas dentro da sala de aula de uma forma bem mais clara, em que você e os seus alunos vão criar regras. E aquela ferramenta vai ser utilizada dentro da sala de aula para N coisas. Claro que vai ter alunos que podem utilizar, que podem sair daquela regra, mas a maioria que estruturou a regra junto com o professor, com certeza eles se sentirão responsáveis por aquilo. Com o passar do tempo, isso vai sendo estruturado dentro da mente deles. Nada vai acontecer de uma hora para outra. Mas a gente tem que entender que eles já estão inseridos nessas ferramentas digitais. O mundo todo já está inserido dentro dessas ferramentas digitais. Daqui a 2 ou até menos, 2 anos, 3, essas tecnologias vão estar cada vez mais avançadas e eles já estão inseridos nesse mundo. E eles vão precisar compreender, contextualizar essas novas tecnologias dentro da realidade deles no futuro. Então, hoje nós vivemos no tempo, na era das informações. São repassados no aplicativo, dentro do smartphone, diversos aplicativos. A gente acaba recebendo informações de diversas formas, mas ele deve, dentro de um contexto, compreender, poder pensar de forma crítica quais informações ele deve utilizar e buscar compreender quais dessas informações são coerentes, são corretas, entendeu? Por exemplo, estamos no momento de fake news. Algumas pessoas estão recebendo diversas informações e está se dando tudo de uma forma como se fosse verdadeiro. Poucas pessoas têm o hábito de pesquisar mais para saber se aquilo está certo ou errado. Porque nós acabamos vivendo numa situação que a gente apenas era passivo dentro do contexto de ensino. Tudo que era repassado para a gente era certo. A gente não tinha o hábito de contextualizar aquela informação para tentar compreender. Então a gente precisa fazer com que os nossos alunos possam realizar o processo de ensino dessa forma. Eles possam se sentir responsáveis pelo aquele conhecimento. Então as ferramentas digitais, elas não são uma barreira. Elas devem ser utilizadas como um mecanismo para facilitar o ensino. Existe a metodologia da sala invertida, em que o professor ele passa, anterior à aula, ele passa as informações, o aluno em casa já lê, já se insere um pouco no contexto do que vai ser falado na sala, que é onde vai haver as aplicações, onde
o professor vai permitir com que o aluno vivencie de fato aquelas informações, vai fazer um jogo, fazer uma dinâmica, para fazer com que aquele aluno ele se sinta tanto inserido como também ele se sinta à vontade. Haja uma curiosidade dele pesquisar além, ele se sinta, ele se sinta motivado a continuar. Em vez de ser aquelas aulas repetitivas em que ele está sentado, olhando a nuca do aluno da frente e o professor lá na frente apenas falando, escrevendo no quadro, passando slides. Então ele acaba se sentindo motivado. O professor vai fazer uma dinâmica dentro da sala de aula, a gente vai construir um texto, a gente vai construir algo, ele passou anterior a esse texto, eu preciso ler, porque lá na sala de aula a gente vai fazer essa metodologia, vai ser dessa forma. Com o passar do tempo, ele mesmo vai se policiar, ele mesmo vai desenvolver as suas metas. Então isso é muito importante, porque essas ferramentas digitais, para algumas pessoas de gerações anteriores a ela, por exemplo, o celular é uma coisa bem recente, o smartphone é uma coisa bem recente. A internet, ela acho que não tem nem 25 anos. Então a gente, algumas gerações não estão tão inseridas quanto a geração Z, por exemplo, a geração dos millennials. Então, às vezes o professor ele não se vê inserido naquela realidade, mas o aluno dele está. Então ele deve permitir com que o aluno vivencie isso de fato, porque para ele vai ser útil. Quando a gente se via antes da internet, algumas pessoas, o trabalho era totalmente diferente, os postos de trabalho eram totalmente diferentes. Agora não. Agora existe uma automação, a, a tecnologia ela está ficando cada vez sendo mais inserida. Muitos postos de trabalho estão sendo automatizados. Então, os nossos alunos do fundamental e do ensino médio, eles serão inseridos dentro dessa realidade em que essa tecnologia vai ser utilizada no ambiente de trabalho deles. Então a gente tem que entender que, como antigamente o nosso lápis e a nossa borracha, a caneta eram utilizados como ferramenta dentro do processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias digitais também devem ser, porque para eles vão ser mesmo uma realidade. Porque eles podem desenvolver, hoje mesmo você pode desenvolver de diversas funções apenas utilizando o seu celular. Então é muito necessário que o professor entenda isso. A realidade daquele aluno daqui 5, 10 anos, quando ele se iniciar o seu período de trabalho, quando ele estiver inserido dentro do contexto de do trabalhador, ele vai se ver nessa realidade, em que ele vai precisar utilizar essas ferramentas digitais, ele vai precisar utilizar a internet, ele vai precisar compreender aquelas atividades, aquelas funções de uma forma bem crítica. Ele vai receber diversas informações de todos os meios e ele deve ter criticidade para compreender quais dessas relações são de fato necessárias e coerentes para aquele momento. Então a gente observa que o futuro do trabalho e do trabalhador vai ser totalmente diferente. Então nós, como educadores, devemos compreender que
o mercado de trabalho que esses alunos serão inseridos no futuro será totalmente automatizado, informatizado. Então, eles não vão desempenhar, em sua maioria, trabalho braçais, porque a maioria desses trabalhos braçais com certeza já serão eliminados. Então, eles serão profissionais que deverão compreender o todo para poder utilizar os aplicativos e as ferramentas para que elas possam realizar esse trabalho. Então, ele vai ter que compreender, ter ali um pensamento crítico para que ele possa inserir aqueles dados para que as máquinas, para que os aplicativos e essas ferramentas desempenhem esse trabalho. Então, nós devemos compreender isso. Algumas décadas atrás, a realidade do mercado era diferente. O mercado atual é totalmente diferente do que a gente via antes. Algumas informações, alguns pontos de trabalho, algumas funções já foram eliminadas. E no futuro serão ainda mais. A gente observa aqui pela Forbes, mais de 700 profissões serão eliminadas. Então a gente observa isso. Algumas funções serão eliminadas e automatizadas. Então, esses profissionais eles vão ter que ser inseridos nesse contexto, em que eles vão ser apenas as pessoas que vão inserir dados para que essas máquinas façam determinado trabalho. Então, eles vão ter que ter um pensamento mais crítico, vão ter que ter habilidade nessa questão de desenvolvimento com a tecnologia. Aí, observa-se a aprendizagem significativa. Todos nós podemos aprender, de fato. Então, a aprendizagem significativa é aquela que observa o conhecimento, as informações que cada um de nós, todos os alunos trazem de casa e consegue relacioná-las, contextualizá-las com aquele tema, aquele assunto que está sendo debatido dentro da sala de aula. Então, o aluno ele vai se ver ali dentro daquele contexto, dentro da sua realidade. Ele vai perceber que ele pode utilizar aqueles conceitos na sua vida. Então, ele vai vivenciar aquilo na prática. Então, ele vai ter uma aprendizagem significativa. Ele vai pegar todas aquelas informações que são potencialmente significativas e vai tornar conhecimento de fato. Ele vai pegar aquelas informações, conseguir contextualizar, conseguir interagir, vivenciar e interiorizar. E vai se tornar um conhecimento de fato. Então, o aluno ele vai utilizar o que ele já tinha, o que ele trouxe de casa, relacionar com essas novas informações, e então, de fato, ele vai ter um conhecimento. Isso é uma aprendizagem significativa. Para Ausubel, a aprendizagem significativa é um mecanismo humano por excelência para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do conhecimento. Então, a gente observa que o aluno, nós sabemos que a educação hoje em dia ela é desenvolvida para a média. O professor ele acaba desenvolvendo os seus planos de aulas, as suas atividades, não para os alunos com nota 9 e 10 e nem também para as notas 3, 2 e 1. É o da média. Então, a criticidade que isso deve ser observada, o professor deve entender que existem ali, dentro daquela sala de aula, pessoas com personalidades totalmente diferentes. Não são apenas números. Então, ele deve compreender que
dentro daquele grupo de pessoas, de seres, cada um tem uma habilidade e eles não são média em tudo. Alguns são melhores em matemática, outros são melhores em ciência, em português. Isso deve ser incentivado. Por quê? Nós não devemos punir um aluno porque ele não se dá bem em determinada matéria, mas ele se dá bem em outra. Então a gente deve contextualizar até criar um mecanismo de interdisciplinaridade em que esses alunos vão conseguir relacionar aquela disciplina que talvez ele não se dê muito bem com outras. Então ele possa ver que aquele conhecimento ele vai poder utilizar na sua vida de fato. Então, com essa vivência, com essa prática, vai se tornar uma aprendizagem significativa e ele, de fato, vai construir o seu conhecimento. Porque ele deve ser responsabilizado, ele deve se sentir responsabilizado por essa construção desse conhecimento. Então, o professor ele deve mediar isso, facilitar com que o aluno se sinta responsável, haja com responsabilidade. O professor ele age apenas como um mediador. Ele não é mais o foco da questão. Ele deve permitir com que os alunos tenham ali o protagonismo, como eu falei anteriormente. Então a gente observa que o aluno, se sentindo responsável pelo seu processo de aprendizado, ele vai se sentir de uma forma que ele vai ir atrás. Ele vai começar a perceber que é ele que tem que ir atrás. Então, nessa decisão pelo aprendizado, ele vai ter acesso a essas informações. Junto com seus conhecimentos prévios, que são culturais, que ele foi inserido em casa, na comunidade, e com a interação com os educadores. Todas essas informações vivenciadas vão construir a aprendizagem significativa e vai fazer com que ele construa o próprio conhecimento. Ele tem uma visão de mundo contextualizada em que ele está inserido de uma forma coerente. Ele não vai apenas receber informações que ele não se interessa porque ele não se vê naquelas informações. Ele não gera para ele uma necessidade de buscar aquele conhecimento, de tornar aquilo algo para a vida dele, porque ele não vê que tem alguma funcionalidade realmente para ele. Por exemplo, talvez ele não vivencie algo que faça com que a matemática para ele seja tão importante. Mas se o educador apresentar de uma forma vivenciada, prática, o ensino de matemática, talvez ele perceba que de fato aquelas informações são pertinentes para ele. Então, ele vai em busca daquele conhecimento, construa o seu próprio conhecimento referente ao ensino de matemática. E claro, quando ele fizer isso, ele vai relacionar com todos os outros. Porque, de fato, todos aqueles conhecimentos ali, quando são vivenciados, eles acabam sendo relacionados à forma de vida, aos meios de vida que aquele aluno está inserido. Não apenas são informações que ele está na sala de aula apenas recebendo para resolver provas no final do mês ou no final do semestre. Ele se vê que ele vai precisar daquela informação. Então, se eu vou precisar daquela informação no meu futuro para o mercado de trabalho ou até mesmo para a minha vida comum, ele vai procurar conhecer além. Então, isso, dentro do contexto da tecnologia, é muito interessante, porque quando ele se percebe que, no futuro, ele vai precisar da tecnologia, que ele vai precisar de todas aquelas informações, ele vai construir um conhecimento mais tecnológico e responsável, em que ele vai perceber que aquele smartphone, o notebook,
ele pode ser utilizado como uma ferramenta prática para a própria educação e para a construção de conhecimento. Então, essas gerações, a Z, a milênio, eles acabaram crescendo dentro desse contexto da tecnologia, da internet, desse mundo digital. Então, para eles é muito mais fácil aprender utilizando esses mecanismos do que para outras gerações em que não cresceram com essas ferramentas. Para algumas gerações é mais difícil, porque primeiro tem a barreira dela utilizar aqueles aplicativos, aquelas ferramentas. Já para os milênios e para a geração Z, não. Eles já estão inseridos. Então, a utilização dessas tecnologias, utilizar jogos, facilita esse processo de ensino-aprendizado. Porque, de fato, eles no futuro vão precisar utilizar essas ferramentas. Alguns até podem ser programadores, então eles vão precisar, eles vão se ver dentro dessa realidade. Totalmente diferente da educação bancária e da educação maçante e cansativa que alguns ainda apresentam em sala de aula. Então, a metodologia de ensino por roteiros de estudo contribui de forma especial para o aprendizado significativo, que leva ao conhecimento, pois trata justamente como colocar em prática o ensino de forma contextualizada e lógica, de modo a promover a articulação dos saberes e a instrumentalização. O educador acaba permitindo, mediando utilizando essa metodologia de ensino por roteiros, ele acaba mediando essa construção do conhecimento, em que o aluno ele vai utilizar essas ferramentas e dentro desse contexto ele vai se ver ali, vai ser muito mais prático, vai ser muito mais fácil ele ter, por se sentir motivado. Então, essas metodologias elas devem ser utilizadas de forma coerente. Por exemplo, você vai utilizar gamificação, utilizar jogos, pegar aplicativos, ferramentas digitais para desenvolverem da sua sala de aula jogos. Bom, você não deve, em momento nenhum, criar parâmetros que limitem alunos e também que façam com que eles acabem criando ali uma disputa. Você deve criar jogos, criar ferramentas, desenvolver aquela metodologia para que eles possam exercer o companheirismo. Eles trabalham de forma em que todos se ajudem ali. Então, é muito importante isso, porque futuramente no ambiente de trabalho eles vão desenvolver funções, até como no ambiente social, eles vão ter mais empatia pelas necessidades dos outros. Em ver alguém necessitando de algo, eles vão lá e agem com cooperação, em vez de ser uma disputa em que ele se sinta melhor do que os outros e acabe não tendo essa construção da empatia. É muito importante isso, que haja essa construção da empatia dentro da sala de aula. O professor ele deve utilizar essas metodologias para construir um cidadão que tenha conceitos morais que valorizem esse desenvolvimento dele, o desenvolvimento cognitivo de uma forma positiva, que ele tenha empatia pelos seus companheiros, que ele não haja de uma forma predatória, e sim construa ali um cidadão que futuramente dentro da sociedade vai ser alguém que vai agir de forma positiva, vai auxiliar outras pessoas a também desenvolverem as suas atividades, em vez de boicotar os outros para tentar se sentir superior
para conseguir um patamar mais elevado dentro de uma instituição ou mesmo dentro de um ambiente não corporativo, em que ele veja situações dentro da realidade de vida dele, em que ele age de uma forma mais positiva, que ele tenha mais empatia por todos à sua volta. Então, os roteiros, ele facilita com que haja essa autonomia dos estudos. O aluno, ele deve gradativamente, gradualmente, desenvolver nele essa responsabilidade pelo processo de ensino-aprendizado dele. Ele deve compreender que ele é responsável. Então, ele acaba, dentro dele, ele acaba desenvolvendo pensamentos, acaba desenvolvendo uma criticidade em que ele vai entender o que de fato significa a liberdade de decidir, de escolha. Então ele vai entender que quem escolhe é ele, e ele vai determinar qual escolha é melhor para ele. Então, quando ele tem essa autonomia, ele não está ali restrito apenas às regras e às ordens do educador, em que ele pode construir um roteiro junto com o educador. Isso vai fazer com que ele tenha mais autonomia, ele decida de fato o que é que ele quer fazer e se ele vai fazer ou não. Então, isso é muito importante. Os alunos, eles devem se sentirem mais autônomos, para que no futuro eles desenvolvam as suas funções, vivam de uma forma mais autônoma, em que eles possam ser críticos, eles possam pensar a respeito daquilo e não apenas aceitar, e não apenas receber aquelas informações e utilizar sem ter crítica a respeito do que fato é o que está acontecendo, do que fato se trata aquelas informações. Então, essa aprendizagem significativa, utilizando os roteiros, permite isso, essa construção da autonomia dos estudos. Isso a gente vai ver no decorrer da semana. A autonomia, como o nosso querido Freire diz, vai se construindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. A gente esquece que nós já passamos pela infância e pela adolescência. E que, se aqueles adolescentes e jovens começarem a entender que eles devem tomar decisões para a sua vida, serem autônomos, e não apenas receberem ordens e informações em que eles apenas têm que resolver provas, acredito que eles se tornarão pessoas bem mais competentes. Porque desde cedo eles vão começar a entender que são eles responsáveis pelo seu processo de ensino-aprendizado, eles são responsáveis pelas suas próprias vidas. Então, nesse momento, eles vão se sentir responsáveis tanto pelo processo de ensino-aprendizado como pela vida deles. De fato, é algo a se pensar, é algo que o educador deve pensar. Ele está ensinando ou ele está apenas passando informações para os seus alunos? Ele está fazendo com que aqueles alunos tenham pensamentos críticos a respeito daquele assunto, ou apenas ele está ensinando os alunos a responderem no final do semestre a prova corretamente? Porque às vezes o aluno está tendo um 9 e 10, mas ele passou algumas noites acordado e ele acabou apenas pegando aquelas informações naquele momento. Ele vai conseguir responder porque ele está com aquilo na memória apenas para responder. Depois que ele responder aquela atividade, aquela prova, ele não vai utilizar mais aquelas informações. Então ele apenas armazenou. Ele não pegou aquele conhecimento, ele não pegou aquela informação e construiu um conhecimento. Então isso deve ser repensado pelo educador. Ele de fato ele está fazendo com que o aluno utilize aquela informação, construa um conhecimento, vivencie aquilo, para que no futuro ele consiga compreender de fato o que do que se trata e para que serve dentro da realidade dele,
ou apenas ele está passando conteúdo para um aluno para ele responder uma prova em que no final do semestre ele vai levar uma nota boa e o aluno vai se sentir bem por ter uma nota boa, o professor vai se sentir bem por ter conseguido que aquele aluno tivesse uma nota boa, mas depois que ele sair da escola, ele não vai conseguir utilizar aquela informação para a vida dele. Então, ele apenas utilizou aquele conhecimento para responder provas. E quando ele tiver necessidade de utilizar aquilo na vida real, ele não vai conseguir. Então, é muito importante que se construa essa autonomia no aluno, porque futuramente, no decorrer da evolução tecnológica, será muito necessário que ele conheça e comece a construir ali uma autonomia de responsabilidade, em que ele se sinta responsável pela sua própria construção moral. Então, é muito importante que o professor ele não acabe ficando apenas no centro de tudo, empurrando informações para os alunos. Saiu de uma sala, foi para outra, empurrou informações e no final daquele bimestre o aluno faz uma prova, tira uma nota boa e pronto, acabou. Então, como educadores, a gente tem que compreender que a nossa função é muito importante. Graças a nós, educadores, que informações de nossos antepassados são repassadas para frente para as próximas gerações. Isso facilita bastante a nossa existência como espécie dentro do nosso contexto de, de sociedade. Porque se não existisse pessoas que auxiliassem as novas gerações a compreenderem toda a trajetória da humanidade, todo o conhecimento que foi desenvolvido pelos nossos ancestrais, por pessoas no passado, nós não teríamos a sociedade como temos agora. Nosso desenvolvimento tecnológico não seria como esse, como que temos atualmente. Então isso é muito importante. O aluno ele precisa compreender que ele está pegando aquele conteúdo não apenas porque ele tem que responder uma prova, mas sim que no futuro talvez ele utilize aquela informação. Porque ele pode se tornar um profissional de determinada área, ele não vai precisar utilizar todas aquelas informações, mas a informação pertinente àquela profissão que ele buscou, que ele criou o mecanismo, foi construindo a carreira dele, ele vai utilizar. Se ele for para as exatas, ele vai construir conhecimentos referentes à matemática e das áreas afins. Mas se ele for para outras áreas, ele vai também precisar compreender de uma forma mais contextualizada aquelas informações. Porque o aluno, a gente acaba esquecendo que serão os profissionais do futuro, que serão os cidadãos adultos responsáveis pelo futuro. E futuramente, talvez um deles seja um educador e repasse todas aquelas informações que foram repassadas por ele para as próximas gerações. Então é muito importante que a gente entenda que a pedagogia da autonomia ela deve estar centrada em experiências e estimulação da decisão e da responsabilidade de uma forma em que o aluno ele seja responsável, mas ele se sinta também inserido dentro do contexto. Ele não seja mais apenas um número, ele não se sinta mais apenas um aluno que tem a necessidade, que tem a obrigação de chegar e realizar uma prova e conseguir um 5, um 9, um 10 para conseguir passar de ano. A educação ela deve ser libertadora, ela deve fazer com que o aluno ele entenda que aquelas informações podem ser conhecimento em que eles vão utilizar na vida real deles. Então a gente deve entender como educador isso. Nós não devemos
prender o aluno.